Em outra era geológica, eram os formadores de opinião. Poucos jornalistas, pregadores, radialistas e palpiteiros, de modo geral, monopolizavam o direito de opinar em um número restrito de veículos de comunicação. E, através desse oligopólio opinativo, tentavam moldar a opinião pública. Nem sempre com muito sucesso. Veio a Revolução Digital, os meios de comunicação se multiplicaram de algumas dezenas de veículos para centenas de milhões de usuários de redes sociais transmutados em produtores de conteúdo. Aqueles poucos formadores de opinião viraram centenas de milhares de influenciadores, mas com uma enorme diferença. Nunca ninguém respondeu a uma pesquisa sobre futuro profissional respondendo: quero ser formador de opinião quando eu crescer. Já influencer é uma das principais carreiras consideradas pelos jovens da geração Z. Junto com a popularização dessa nova ocupação vieram os escândalos. Um dos mais recentes envolve a advogada e influencer Deolane Bezerra, presa e acusada por lavagem de dinheiro. Hoje, no All Prime, contamos a história de outro influencer que saiu das redes para o noticiário policial. Renato Cariani, famoso por seus vídeos sobre saúde, é réu em um processo por associação para o tráfico de drogas, entre outros crimes. Quem conta essa história pra gente é o repórter Pedro Lopes, do UOL. Bem-vindo de volta ao podcast, Pedro. Obrigado, Toledo. É um prazer participar aqui de novo. O prazer é todo nosso. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Pedro, eu queria começar do começo, que é sempre bom, né? Quem é Renato Cariani? Como é que ele ficou famoso e antes de ficar famoso, o que ele fazia? Vamos lá, o Renato Cariani, ele é uma profissão, né, cada vez mais popular, que é o influenciador fitness. Ele é um produtor de conteúdo nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, conteúdo voltado para quem gosta de fazer academia e de fisiculturismo. Ele é muito popular, eu acho que ele talvez é o nome mais popular do país hoje nesse segmento. Ele tem mais de 7 milhões de seguidores no YouTube, mais de 8 milhões e meio de seguidores no Instagram, e ele faz projetos com outras pessoas famosas, né, fazendo com que elas entrem em forma, faz conteúdo sobre como você faz para conquistar os músculos que você quer, para entrar em forma. Só uma dúvida, Pedro. Com quem que ele já trocou o tráfego? Veja bem que é tráfego com G, né? Ou seja, quais outros famosos ele já colocou nas redes sociais dele aparecendo, que obviamente impulsionou a influência dos dois, de ambos? São vários. Ele fez um projeto para colocar o Danilo Gentili em forma já. O apresentador de televisão. Ele fez um projeto com o Igor, apresentador do podcast Flow. E mais recentemente, e aí é mais do que um projeto, ele fez uma sociedade com o Pablo Marçal. Aquele Pablo Marçal. Auto-intitulado ex-coach e atual candidato à prefeitura de São Paulo. E o Marçal entra com a parte de coaching, de, né, libertar suas competências, aquela coisa toda que ele faz. E o Cariani entra com a parte física. E ele chama esse projeto de Códigos do Shape. Códigos do Shape. Do Shape. De shape, de forma. Tá, bonito isso. Ele é bombado? Ele é um cara forte, assim? Ele é bem forte. Bombado eu não sei. Mas ele bombado é bem no sentido de ser musculoso. Sim. Uhum. E isso, obviamente, ajuda a fazer propaganda e dar verossimilhança porque ele fala, né? Quer dizer, ele é o melhor exemplo de si mesmo. Ele faz o que ele prega. Isso, com certeza. Ele é formado em educação física? Como é que ele é? Tem formação nessa área? Tem formação em educação física. Ele chegou a competir algumas vezes como fisiculturista profissional, né? O fisiculturismo, um esporte onde você tem seus músculos, proporção, julgados por jurados. Entendi. Agora, o assunto que nós vamos tratar sobre o Cariani aqui não tem nada a ver com fisiculturismo. Na verdade, é um problema de saúde pública, né? Que é tráfico de drogas.
A acusação dele não tem nada a ver com a atividade dele como influencer, então. Vem da atividade profissional que ele tinha antes de se tornar um influenciador, é isso? Isso, não tem absolutamente nada a ver. O Cariani é um influenciador tardio, né, entre aspas. Ele se popularizou na internet quando ele tinha 40 anos, é um processo de 2019, 2020 para cá. E antes disso ele já tinha uma vida, uma carreira como sócio de uma empresa que fabrica e revende produtos químicos, chamada Anidrol. E ele tem competência profissional, técnica para atuar nessa área? Tem sim. Ele era técnico em química e mais recentemente ele fez faculdade e hoje ele também é formado em química. Entendi. E qual que é a história dele com essa empresa Anidrol e outras empresas da área química? Ele era funcionário da Anidrol, ele era um responsável técnico, né, como técnico em química, e a Anidrol tinha como proprietários um casal. Quando o marido, né, da atual sócia dele, ela se chama Roseli Dort, quando o marido dela faleceu, eles decidiram fazer um arranjo para que o Cariani se tornasse sócio da empresa. Eu dei um sinal para a empresa, que foi um sinal assim relativamente baixo, mas eu tive a oportunidade de ir pagando prestações para ele com o próprio Prolabore da empresa. Esse que você acabou de ouvir é Renato Cariani. E ele foi comprando a participação dele a prestações nessa empresa. Ele se tornou sócio em 2008 e hoje ele é um sócio com partes iguais na empresa. Ele é efetivamente um dos donos da Anidrol desde então. O que faz a Anidrol? O que ela vende? Ela vende produtos químicos usados na produção de remédios, produtos químicos usados na preservação de alimentos, produtos químicos controlados, insumo para a fabricação. Quer dizer, não é o produto final, é a matéria-prima usada pela indústria para desenvolver esses produtos que você citou aí. E me diga uma coisa, você mencionou que entre os produtos que a Anidrol comercializa estão produtos controlados. O que são produtos controlados? São produtos que têm a sua comercialização e circulação fiscalizados no país de várias formas, inclusive pela Polícia Federal. São produtos que as pessoas que vendem, compram e manipulam precisam de uma autorização específica para fazer. E por que esse controle? Eles podem ser usados para que finalidade ilícita que leva até a Polícia Federal a participar do processo? Para muitas, né? E principalmente no caso do Cariani, para o processamento e fabricação de drogas ilícitas. Então, no caso que acabou fazendo com que ele virasse réu, todos os produtos envolvidos poderiam ser usados em alguma etapa do processamento de cocaína. Qual que é a acusação exatamente que pesa sobre o Cariani? E é uma investigação de quem? Da Polícia Federal? A investigação é da Polícia Federal. O caso, a denúncia foi feita pelo Ministério Público aqui de São Paulo e o caso corre na Justiça de Diadema. Quer dizer, apesar da investigação ser da Polícia Federal, quem faz a sustentação do caso na Justiça é o Ministério Público Estadual e corre na Justiça Estadual. Isso, exatamente. É uma peculiaridade, né? É difícil você ter um caso cujo investigador é a Polícia Federal e cujo Ministério Público não seja federal também, né? Sim, e esse é hoje o principal argumento da defesa, né, do Renato Cariani para tentar anular essa investigação nesse momento. Ele contratou como advogado um cara muito famoso, que é o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma Rousseff, foi o advogado dela no processo de impeachment. E hoje existe um habeas corpus que está na fila para ser julgado lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, que trata exatamente disso. A defesa do Cariani sustenta que a competência para esse caso é da Justiça Federal e não é da Justiça Estadual. Por isso, na visão deles, toda a investigação e todo o processo, como está hoje, deveria ser anulado. Mas, como o caso efetivamente transcorre na Justiça Estadual e não nos cabe julgar se isso está certo ou não, né? Vamos tentar entender, então, exatamente qual é a denúncia que existe contra a empresa do Cariani. Vou lá, vou explicar passo a passo, porque é uma história de filme mesmo. Opa, gostei. A empresa do Cariani negociou venda de produtos com representantes de farmacêuticas famosas. A principal delas é a AstraZeneca. Então, o representante da AstraZeneca, que se chamava Augusto Guerra, abordou a Anidrol, empresa do Cariani, e começou a fazer pedidos desses vários produtos
que dentre os vários usos possíveis, um deles é o processamento de cocaína. A Anidrol, empresa do Cariani, e 2 distribuidoras que pertencem a ela, elas venderam esses produtos mais de 60 vezes, em volumes grandes. Foram negociados mais de 12 toneladas de produto. 12 toneladas de produto ao longo de quanto tempo? Especificamente, a ação com esse representante da AstraZeneca foi entre 2014 e 2019. 5 anos. 5 anos. Quer dizer, um período longo de transação, e 12 toneladas desses produtos, dá para fazer uma conta o quanto isso poderia ser transformado em cocaína? Sim, a Polícia Federal fez, e a conta da Polícia Federal é 15,8 toneladas de cocaína pronta para o consumo. 16, vamos arredondar aqui, né? 16 toneladas de cocaína, não é pouca coisa, é uma coisa federal mesmo, né? Sim. Sem trocadilho. Agora, obviamente, a AstraZeneca não fabrica cocaína. Qual que é o lance aí? Qual que é o crime? Qual que é a jogada? Esse Augusto, representante da AstraZeneca, na verdade não era da AstraZeneca. A AstraZeneca nunca teve um Augusto no seu quadro de funcionários e a AstraZeneca nunca comprou nenhum desses produtos da Anidrol. Explica pra gente quem é a AstraZeneca, porque eu acho que as pessoas devem ter aquele lá no fundo do nosso ouvinte, vai ter no fundo da cabeça, eu já ouvi falar nessa empresa antes, aliás, eu acho que eu tomei uma vacina dela. Exato, a AstraZeneca é hoje uma das maiores farmacêuticas do mundo. É uma empresa multinacional que opera em mais de 50 países e foi uma das principais produtoras de vacinas ao longo da pandemia da Covid-19. A gente tem milhões de brasileiros que foram vacinados com a vacina da AstraZeneca. E o nome da AstraZeneca é AstraZeneca, mas e quem comprava esses insumos das empresas do Cariani que podem ser usados para fabricar cocaína? Tinha o mesmo nome, AstraZeneca, ou tinha algum apelido? AstraZeneca Brasil, é isso? AstraZeneca Brasil. AstraZeneca Brasil, essa pessoa que dizia ser um representante da AstraZeneca criou um e-mail, criou um domínio de site, ela fez cartões de visita com o logotipo da AstraZeneca, ela entrou na junta comercial e baixou o contrato social da AstraZeneca, ela conseguiu baixar as licenças ambientais que a AstraZeneca tinha para operar e, com isso, montaram uma frente Somos a AstraZeneca no Brasil. Mas não era uma fábrica de verdade, era só um bando de papel impresso. Sim, era um bando de papel impresso. O nível de segurança que ele trouxe foi o mesmo nível de segurança que todas as empresas sérias que trabalham com a Anidrol traz. Poxa, cartão pessoal, ele trouxe a documentação num envelope de papel timbrado, ele entregava um e-mail corporativo, ele entregou os documentos que dificilmente um funcionário da empresa não teria. Então, essas pessoas faziam os pedidos, a empresa do Cariani, a Anidrol, emitia as notas, só que quando vinham esses pagamentos, eles eram feitos de uma maneira muito pouco usual, né? No mercado, quem opera com empresa grande, esses pagamentos eram feitos com envelopes de dinheiro depositados por uma pessoa que ia até uma agência bancária em Diadema e depositava o valor das vendas em dinheiro na conta da Anidrol. Desculpa, Pedro, eu vou precisar que você me explique porque eu não estou acreditando muito. Então, a empresa do Cariani achou que era normal uma pessoa se dizendo representante de um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo fazer um pagamento repetidas vezes, indo pessoalmente numa agência bancária em Diadema, na periferia de São Paulo, da Grande São Paulo, e fazendo depósitos em espécie. Sim, e sustentam e defendem que não só eles achavam que era normal, como é normal, porque, segundo eles, isso permitia que a AstraZeneca conseguisse, a AstraZeneca entre aspas, porque não era a AstraZeneca, mas permitia que eles conseguissem fazer preços mais competitivos. E, segundo o próprio Cariani, nesse mercado de produtos químicos, é o fator mais importante quando se escolhe de quem comprar os produtos. Tá, então quer dizer, uma empresa falsa, que não existe AstraZeneca Brasil, faz um contrato durante 5 anos, faz compras regulares de matéria-prima controlada junto à empresa do Cariani e paga em
dinheiro, caixa, uma nota sobre a outra numa agência bancária em Diadema. Beleza. E você diz que a defesa do Cariani acha que isso é normal. E daí? Como é que essa história, esse escândalo estourou? Esses produtos depois eles eram retirados pela falsa AstraZeneca na sede da Anidron. Eles eram retirados por caminhões. E como funcionava? O caminhão encosta lá para retirar o produto, ele dá a placa do caminhão e o RG do motorista. Esses dados foram anotados pela empresa do Cariani e depois, quando a investigação começou, eles forneceram esses dados à Polícia Federal. E aí, quando a Polícia Federal foi fazer buscas, a placa do caminhão que retirou um dos produtos, na verdade, é de um Fusca no Acre. A outra placa do outro caminhão é de uma moto. E nem os RGs dos motoristas, né? Então você coloca o RG do motorista chamado Ronaldo, a hora que eles foram consultar, pertencia a uma mulher em outro lugar que não tinha nada a ver com o caso. Esses produtos foram levados e ninguém nunca mais viu eles. Sumiram. A polícia conclui, inclusive dizendo ter certeza que eles foram desviados por tráfico de drogas para a produção de cocaína. Entendi. Quer dizer, a nota fiscal era falsa, o nome da empresa era falso, o e-mail era falso, o jeito que era pago era em dinheiro, o volume dava para fazer 13 toneladas de cocaína e durante 5 anos e ninguém percebeu nada errado. Nem a Polícia Federal, afinal de contas, essas substâncias não são controladas. Controladas implica, como diz a própria palavra, algum tipo de controle. A Polícia Federal não notou nada estranho? Não, a Polícia Federal não notou nada estranho. Existe um sistema específico da Polícia Federal para fiscalizar a circulação, compra e venda de produtos controlados. E já tinham acontecido mais de 40 transações dessas, quando a AstraZeneca verdadeira percebeu que estavam sendo emitidas notas em nome dela de produtos que ela não estava comprando e comunicou às autoridades. Como que a AstraZeneca real descobriu que ela estava sendo vítima de uma fraude? Por uma questão menor, né? Foi por uma questão fiscal. Porque foram emitidas notas, né, em nome da AstraZeneca. E a AstraZeneca não pagou imposto sobre essas notas. E um dia eles foram notificados pela Receita Federal. Olha, vocês têm uma dívida de imposto que vocês precisam pagar. E a hora que eles verificaram, eles verificaram não só que eles nunca tinham comprado esses produtos, mas a Anidron, a empresa do Cariani, ela não constava nem cadastrada como fornecedor da AstraZeneca. Eles nunca tinham comprado nada dessa empresa. Sim. E aí eles formalizaram uma denúncia à polícia. E por que aparece a AstraZeneca real se todos os documentos eram falsos? Os fraudadores dessa AstraZeneca de mentirinha usaram o CNPJ real da AstraZeneca? Usaram o CNPJ real. A AstraZeneca ela tem um CNPJ para operar no Brasil, porque ela tem várias operações no Brasil, vende uma linha gigante de medicamentos. Eles usavam o CNPJ real da AstraZeneca. As notas eram emitidas no CNPJ verdadeiro da AstraZeneca. E mais ainda, quando os criminosos iam depositar o pagamento pelos produtos, quem já fez depósito em dinheiro sabe, o banco te dá um envelope, você preenche com os dados do depositante. E eles colocavam no envelope o CNPJ da AstraZeneca verdadeira. Então, dentro do próprio sistema bancário, não em todas as vezes, mas em várias vezes, constava como depositante a própria AstraZeneca. Mas para fazer isso, teoricamente, quem depositou deveria apresentar algum documento de que era um representante legal da empresa, né? Sim, e aí a gente fica sem saber se apresentaram algum documento falso. O fato é que o banco registrou como se o depositante fosse a AstraZeneca com aquele CNPJ verdadeiro de uma empresa que, sim, na verdade era outra. Tem vários casos, mas não em todos. Na exceção, quem que aparecia como depositante? Então é que a história fica mais louca ainda, porque eram vários CPFs de pessoas físicas. Mas peraí, uma pessoa física vai pagar em nome de uma multinacional? Pois é, e é o que acontecia. E pessoas físicas, assim, bastante inusitadas. Pelo menos 3 vezes foram usados CPFs de políticos, por exemplo. Você tá brincando? É sério.
Pelo menos 3 vezes. Os caras, além de tudo, tinham um senso de humor macabro, é isso? Sim, pois é. E é importante aqui falar, a polícia ela não desconfia de nenhum envolvimento direto desses políticos. A gente está falando em uso de dados de políticos, porque em geral são dados que são mais fáceis de obter, você vai, pega a informação de uma Sim, campanha. são públicos. São públicos. E então você teve o prefeito de São Sebastião, que chama Felipe Augusto, pelo PSDB. O César Schirmer, do MDB, atualmente é vereador em Porto Alegre, mas ele era o prefeito de Santa Maria, onde teve aquele acidente terrível da Boate Kiss entre 2009 e 2016. Quer dizer, os caras botavam qualquer coisa lá na hora de pagar e o sistema e o banco aceitava e a polícia também, quer dizer... E pior, a empresa do Cariani não achou nada estranho nisso. Sim, esse era o procedimento. Entendi. Agora, como é que eles fizeram para chegar na empresa do Cariani, essa falsa AstraZeneca? Como é que foi a aproximação? Como é que eles conseguiram se apresentar e fechar negócio? Bom, e aí a gente só tem o relato do Cariani sobre esse momento. Segundo ele, uma pessoa, um homem, calvo, alto e de meia idade, apareceu na sede da Anidrol fisicamente com uma pasta de documentos, todos em papel timbrado da AstraZeneca, entregou na Anidrol, isso em 2013 para 2014, e falou: quero comprar produtos de vocês. Segundo o Cariani, essa documentação apresentada era a documentação padrão que se exige dos clientes na Anidrol, na empresa dele. Tinha contrato social, cartão de visita, licenças ambientais da empresa, e eles naquele momento não viram nada de errado. Nada que você não conseguisse pescar na internet. Sim, sim. E ele teve pessoalmente com o Cariani? Segundo o Cariani, sim. Tá. Como chamava esse cara? Augusto Guerra. Augusto Guerra. E existe Augusto Guerra? Não existe Augusto Guerra. O Augusto Guerra, que registrou o domínio AstraZenecaBrasil.com, registrou esse domínio em 2014, mas o nome da pessoa que foi registrado esse domínio era um homem que morreu em 2007. Já tinha morrido quando registrou? Já tinha morrido quando registrou. Tá. E o Augusto Guerra nunca trabalhou na AstraZeneca, nenhum Augusto Guerra, e ninguém sabia quem era Augusto Guerra. Certo. E aí a história vai ficar mais maluca ainda. O Cariani diz que o Augusto Guerra era um homem que ele nunca tinha visto na vida, alto, calvo e de meia idade, que foi na empresa. Mas a polícia, ela conseguiu, via quebra de sigilos telefônicos e de um celular especificamente, descobrir quem seria o Augusto Guerra. Quem era o verdadeiro Augusto Guerra? Era um homem, segundo a Polícia Federal, chamado Fábio Spínola Mota. Ele era amigo pessoal do Renato Cariani e ele fazia manutenção nos carros da empresa do Renato Cariani. O Fábio é um empresário de Diadema. E nós temos um grupo de empresários no ABC que tem ali network, que troca conversas, que às vezes se encontram aos finais de semana em casas no mesmo condomínio que nós temos. E, além disso, ele prestava serviço para a nossa fábrica. Ele fazia a manutenção dos nossos caminhões e dos carros de alguns funcionários e os carros da diretoria. Então, o cara que apareceu se apresentando como representante da AstraZeneca, sendo que a empresa era falsa e o nome dele era falso, segundo a polícia, é um amigo do Cariani. Isso. Um dos celulares desse amigo do Cariani estava logado no e-mail do Augusto Guerra. O Fábio Mota tinha um celular que estava acessando o e-mail falso do Augusto Guerra na AstraZeneca Brasil, que não existe. Exatamente. Domínio. É exatamente isso. Uma grande coincidência, não? É uma grande coincidência. E a defesa do Fábio, que a gente ouviu também, tem uma versão de que aquele celular não era exatamente do Fábio. Ele era um celular que pertencia à loja de veículos do Fábio e ficava desbloqueado num balcão. E todos os funcionários e clientes que quisessem poderiam pegar e mexer e usar aquele telefone. Era usado por mais de 10 pessoas. Essa é a versão deles. Quer dizer, a defesa então do Fábio, que é um amigo do Cariani, é que o celular não era dele e que qualquer pessoa, por exemplo, esse Augusto Guerra fictício, poderia ter entrado lá e
feito o quê? Registrado o e-mail, feito todas as operações necessárias para registrar o domínio da empresa, tudo no celular que ficou ali no balcão. É, exatamente isso. Muito crível essa versão. Esse amigo é amigo mesmo? É sócio? Qual que é o grau de intimidade do Fábio com o Cariani? Não, é amigo mesmo. O Cariani e o Fábio, eles participavam de um grupo de empresários lá de Diadema e era um grupo que trocava informações e conversava de negócios, mas que também teve uma aproximação pessoal e ficaram amigos. O Fábio e a esposa dele, que chama Andréia, chegaram a viajar com o Cariani e com a esposa para Cancún, no México. Amigo mesmo, então. Amigo mesmo. A polícia interceptou conversas que o Cariani se referia a ele como Fabinho, então tinha um laço, assim, é inequívoco que tinha um laço de amizade. E qual que é a explicação do Cariani e do Fábio para essa amizade demonstrada entre eles e o envolvimento do Fábio com o fraudador da AstraZeneca que comprou toneladas de material que podem ter sido revertidas em 13 toneladas de cocaína? Pois é, o Cariani diz que ficou muito surpreso, ficou sabendo que poderia ser o Fábio pela polícia. Ele diz que em todas as tratativas que ele teve com a AstraZeneca e com o Augusto Guerra, ele nunca tinha tido nenhum indício de que seria o Fábio, mas ele diz que ele já tinha se afastado do Fábio nessa época, porque uma coisa que chamou muito a atenção da polícia é que o Fábio já tinha um histórico prévio de possível envolvimento com o tráfico de drogas. Como? O Fábio tinha sido preso em maio do ano passado numa outra operação da Polícia Federal chamada Operação Downfall, que não tem absolutamente nada a ver com o Cariani. Naquela operação, ele foi apontado pela polícia como uma espécie de um operador e um corretor de imóveis informal de um mega traficante chamado Marcos Silas Neves de Souza. Ele é um ex-chefe do PCC e que foi preso fazendo uma cirurgia plástica para mudar o rosto. o rosto. Quer dizer, é um cara famoso na bandidagem. Bastante famoso. Não é qualquer bandido. E esse cara, qual que era a relação dele com o Fábio? Ele fez negócios com o Fábio? Sim, o Fábio, segundo a Polícia Federal, comprava e vendia imóveis com dinheiro do Marcos Silas a pedido dele, rodava carros e veículos. Como é que funcionava esse esquema? O Fábio foi preso, continua preso, está acusado? Em que fase está esse processo? O Fábio foi preso, mas hoje ele está solto e responde em liberdade, tanto pela investigação decorrente da Operação Downfall, como pela investigação relacionada ao caso do Cariani. Ele é réu. Nenhum dos casos teve julgamento ainda? Não teve julgamento ainda. Ok. Então o Fábio tem ainda o benefício da dúvida, não está provado que ele tem envolvimento criminoso, embora tenha essa coincidência, né, entre tráfico de drogas nos dois inquéritos. Agora, mas eu não entendi muito bem o seguinte: o Fábio, então, supostamente, segundo a polícia, seria o Guerra? Sim, a polícia afirma que Augusto Guerra era Fábio Spínola Motta. Mas se o Fábio é o Guerra, o Cariani, obviamente, reconheceria o Fábio quando ele foi entregar a documentação das falsas da AstraZeneca Brasil lá, né? Exatamente, e esse é um ponto-chave da investigação, porque o Cariani diz que quem foi lá era outra pessoa que ele não conhecia e que não tinha nada a ver com o Fábio, e ele já tinha naquela época uma relação de amizade com o Fábio, ele saberia identificar se fosse alguma pessoa ligada ao Fábio, próxima, ou obviamente o próprio Fábio. A pessoa que se apresentou como Augusto Guerra era uma pessoa absolutamente desconhecida para mim na época, mas aparentemente ele parecia ser um homem de meia idade, alto e meio calvo. E o Fábio diz que não é o Augusto Guerra. Diz que não é o Augusto Guerra. Quer dizer, tem a hipótese dos dois estarem mentindo, e de o Fábio ser o Augusto Guerra e de, na verdade, o Augusto Guerra nunca ter existido. Tem a hipótese de o Fábio ter, de alguma maneira, enganado, colocado um terceiro, um ator lá para se passar pelo Guerra e ter enganado o Cariani. E tem a hipótese dos dois terem sido enganados? Tem hipótese, mas tem outros fatores. Então, por exemplo, teve uma ocasião que a Anidrol fez uma dessas vendas falsas para a AstraZeneca, emitiu nota, recebeu o pagamento em depósito em dinheiro, e a polícia depois quebrou o sigilo. E quem fez esse depósito em dinheiro foi um homem chamado Rodrigo Pereira, que também é réu, e ele era funcionário da oficina do Fábio. Ah, entendi.
Daí aquela explicação do celular que fica sobrando no balcão. Tem um segundo caso também de produtos comprados da Anidrol e a polícia interceptou conversas telefônicas e ali um funcionário do Cariani discute quem vai vir retirar os produtos, né, do pedido da AstraZeneca. E aí manda um carro, e esse carro, a placa dele pertence à Andréia, que é a esposa do Fábio. É um Renault, não é um caminhão. Quer dizer, o Fábio tem várias conexões com a fraude. Tem várias conexões. E mais ainda, depois que a AstraZeneca e essa operação com a AstraZeneca começou a ser investigada e virou alvo da polícia, teve uma nova tentativa de compra desses produtos junto à Anidrol por parte de outra farmacêutica. Peraí. Já tinha aparecido a denúncia, já tinha investigação da polícia e os caras continuaram tentando dar um golpe supostamente em cima da empresa do Cariani? Sim. É uma outra farmacêutica que também é grande, também é conhecida, não tanto quanto a AstraZeneca, que chama LBS Laborasa. E aí apareceu um Augusto Guerra deles, que na verdade se chamava Fernando Alves, fez os pedidos, colocou os produtos e aí na hora de pagar, o que aconteceu? Depósito em dinheiro. Quem fez o depósito em dinheiro? O Rodrigo, o funcionário do Fábio. Mas peraí. Não, desculpa. A empresa do Cariani está sob investigação por vender produtos controlados usados para fazer cocaína para uma empresa fraudulenta, com compras em dinheiro vivo de maneira fraudulenta, e daí cai de novo no mesmo conto? Sim, mas aí quando eles recebem o pagamento e eles identificaram que esse pagamento tinha sido feito por um CPF de pessoa física em depósito em dinheiro, dessa vez eles recusaram a venda. E eles falaram, não, assim a gente não vai vender. Se você quiser, toma a fatura, boleto, você vai pagar o boleto e a fatura. Se você quiser, vai ser assim que a gente vai vender. Entendi. Só que pagaram e a venda foi concretizada. Não acredito. Sim. A empresa do Cariani entregou produtos que também podem ser usados para fabricação de cocaína para uma outra empresa depois da investigação em curso. Sim, entregou. E qual que é a desculpa? É que naquela época a investigação que estava em curso, ela ainda tinha eles ainda tinham uma indicação de que aquilo ia ser um problema fiscal, ia ser um problema com a Receita, eles não tinham clareza de que aquilo ia se tornar um caso criminal. Eles tinham um problema fiscal de discrepância que eles estavam tentando resolver junto com o Augusto da AstraZeneca e tentando tratar. E, de novo, esse cara da Laborasa, o Fernando Alves, também apresentou todos os documentos, né? A gente teve acesso para fazer a reportagem a essa troca de e-mails e da venda. Ele apresentou os documentos, ele faz algumas coisas, por exemplo, negociar preço, reclamar que tá caro, pedir cotação de outros produtos que não são usados também na fabricação de cocaína. Então tem todo um teatro. E o que mais, Pedro? Tem algum outro personagem nessa história? Tem um ex-funcionário do Cariani chamado Danilo Ferreira do Couto Rosa. Ele trabalhou na parte de logística da Anidrol ali por volta de 2018 e depois ele saiu e abriu uma distribuidora exclusiva para vender produtos da Anidrol. A polícia quebrou o sigilo, mostra que ele funcionava como um subordinado ao Cariani. Era uma terceirização por baixo do pano ali. Sim, mas depois de tudo que aconteceu em 2021, mais ou menos, o Danilo foi pego por uma interceptação vendendo produtos diretamente para um homem identificado como Zinho. E o Zinho é apontado pela polícia como uma possível ligação direta com o tráfico de drogas. Essa operação do Danilo, existem alguns indícios de que ela pode ser uma operação paralela, porque ele negociava os produtos sem rótulo, sem nota fiscal, e ele recebia pagamentos na própria conta bancária. Deixa eu ver se eu entendi. Depois que houve um caso que virou inquérito policial, teve um segundo caso que também virou inquérito policial, daí a empresa do Cariani terceiriza parte da distribuição das suas vendas para um ex-funcionário numa outra empresa. Não, a terceirização já tinha acontecido antes. Elas não são relacionadas. Tá. O que aconteceu é que esse Danilo, ele foi pego em uma conversa, negociando produtos, os mesmos produtos, com um homem chamado Zinho. E ali tem um momento na conversa que ele manda uma mensagem pro Zinho
e fala, pô, você sumiu, você parou de comprar, aconteceu alguma coisa? E o Zinho responde só com um link de uma reportagem, dizendo operação da polícia fecha cerco contra membros do PCC. E o Danilo responde pro Zinho e fala, pois é disso que eu tenho medo aí com você. Fico pensando às vezes que você morreu. E essa conversa chamou muito a atenção da polícia. Foi aberto um inquérito separado que agora investiga a atuação do Danilo e da esposa dele, chamada Ellen. Entendi. Qual que é a situação do Cariani hoje? Qual que é a situação dos processos? Qual a versão de defesa do Cariani e dos outros acusados? Bom, o Cariani hoje ele é réu num caso que está correndo ainda na primeira instância, em Diadema. Ele é acusado, né, de 3 crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nesse processo também são réus, pelo mesmo motivo, a sócia dele, que é a Roseli Dort, que é uma senhora de 73 anos, e mais 3 pessoas: o Fábio, a esposa do Fábio, a Andréia, e esse funcionário do Fábio chamado Rodrigo Pereira. O caso ainda está um pouco longe de ser julgado porque tem muita discussão processual. Então, por exemplo, a polícia quebrou vários sigilos junto ao COAF sem pedir autorização judicial. Isso é discutido. Pode isso? É controverso, né? Eu acho que a gente vai encontrar juristas que dizem que pode e juristas que dizem que não. Fora essa questão do COAF, tem mais alguma, aspas, fragilidade na investigação? Tem a questão da competência, do caso ter corrido inteiro na Justiça Estadual. Por que a Polícia Federal abriu um inquérito? A AstraZeneca foi na Polícia Federal para registrar queixa? Sim. Na verdade, o caso tinha sido investigado uma vez pela Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo tinha pegado todas essas informações e tinha chegado até o Augusto Guerra, sem descobrir quem era o Augusto Guerra. E aí a polícia aceitou a versão de que a empresa do Cariani teria sido enganada e esse caso foi arquivado. Depois, com a denúncia da AstraZeneca, a Polícia Federal tomou a iniciativa de pegar o caso e olhar para ele de novo. E aí teve esse grande avanço da quebra do sigilo telefônico do Fábio. E a revelação de que o Fábio poderia ser o Guerra. E dele ser apontado como a gente fala poderia ser, mas para a polícia afirma que ele era o Augusto Guerra. E aquilo também teve um peso muito grande na decisão de estabelecer a perseguição penal contra o Cariani. Porque a partir do momento que olharam e falaram, não, peraí. Ele é amigo do cara. Você tá falando que você foi enganado, mas esse cara é seu amigo. Uhum. Esse cara é seu amigo e aí foram pra cima com mais contundência, quebraram os sigilos. Esse ex-funcionário que abriu a distribuidora também está sendo investigado? Ele é investigado, ele ainda não é réu, mas o caso é investigado no inquérito separado. Da Polícia Federal também? Também da Polícia Federal. Inclusive o Cariani está tentando ter acesso a esse inquérito pelas vias legais para saber o que está sendo dito, o que está acontecendo lá, mas por enquanto ele não conseguiu. O Fábio, amigo do Cariani, foi preso e solto. O Cariani chegou a ter prisão decretada? Não, chegou a ter a prisão pedida, mas a justiça não acolheu. E isso foi substituído por uma série de medidas, por exemplo, ele avisar antes quando ele vai viajar e... Não recolheram o passaporte. Não chegaram a recolher o passaporte. A base da defesa dele nós fomos enganados. Algumas coisas, né, eles conseguem mostrar, por exemplo, sobre os pagamentos que eram feitos em dinheiro, eles questionaram o Bradesco, que era o banco da Anidrol, falando quem está fazendo esses pagamentos. E o banco respondeu para eles, é a AstraZeneca, e eles têm esse documento. Eles apresentaram ele à justiça. Eles apresentaram a troca de e-mails na qual eles se recusam a continuar vendendo, quando a Laboraz, uma segunda farmacêutica, tentou continuar a operação. Mas eles não perguntaram para o Bradesco quem eram as pessoas físicas que fizeram pagamento em nome da AstraZeneca Brasil, porque já aparecia como pessoa física e eles acharam isso normal. Não, eles falam que os casos que apareceu como pessoa física passou pelo financeiro mesmo, ele bateu data, valor e não viu que na verdade tinha sido um CPF de pessoa física. E outra coisa que eles falam é do volume, né? Se a polícia estima, e é uma conta super complexa que eu não consigo nem checar, né? Mas o lucro potencial da operação
em 3,7 milhões. Lucro para quem? A gente não sabe quem, né? Mas para os supostos chefes do esquema dividirem entre eles. 13 toneladas de cocaína? Pois é. Me parece um pouco subestimada essa operação. Precisa ter um custo muito alto na operação para dar um lucro tão pequeno. Né? Mas acho que aí seria considerando só os produtos, os insumos químicos. Tá. Não vendidos. a venda da... Quer dizer, e daí, obviamente, o Cariani vai alegar que esse é um valor irrisório para o faturamento Pro faturamento da empresa, pro faturamento dele. E assim, né? Para fazer a cocaína, falta uma coisa, né? Todos esses produtos são usados nesse processo, mas falta a coca. Entendi. Quer dizer, se você não tiver o insumo mais básico, que seria a pasta base, você pode ter quantidade de quiser de produto controlado que você não vai fazer nenhuma droga que vai render milhões para... Entendi. Faz sentido. Pedro, se as pessoas, eu tenho certeza que elas vão querer, quiserem assistir ao vídeo e ler a sua reportagem, onde elas encontram? Elas encontram no All Prime e a gente tem a reportagem principal contando o caso. A gente fez uma entrevista exclusiva com o Cariani, que foi a primeira vez que ele se permitiu questionar por um veículo de imprensa. A gente sentou 1h10 mais ou menos com ele. Ele respondeu tudo e a gente também detalhou um pouco mais essa história que eu te contei do Zinho, do Danilo, desse possível elo mais direto com o tráfico de drogas de toda essa operação. Ótimo. Isso tá no canal do All Prime no YouTube também? No canal do All Prime no YouTube também. Muito obrigado, Pedro Lopes. Você vai voltar antes, eu tenho certeza, porque você é um excelente repórter e vai ter outras histórias para nos contar. Mas já vamos deixar combinado que quando esse caso for julgado, nem que seja em primeira instância, você volta aqui para a gente poder dizer se o Cariani é inocente ou culpado. Tá bom, estarei aqui. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com o repórter Pedro Lopes, do UOL. O roteiro é da Helena Dias, a captação é do Jefferson Barbosa. A montagem e o desenho de som são do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. Coordenação da Lígia Carriel e da Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana. UOL.